Uma ação que rendeu mais de 40% em 8 meses e eu te avisei dela aqui no canal. Em maio de 2020, eu gravei um vídeo sobre esta empresa e agora, em fevereiro de 2021, a valorização, o ganho para quem comprou lá atrás, assistiu o vídeo, baixou a recomendação e fez o investimento, hoje está tendo mais de 40% de valorização. E a pergunta é, professor, qual o preço teto? Será que ainda dá para comprar esta ação e ter uma valorização? Então é sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, já assistiu outros vídeos ou é novo no canal, aproveite para você se inscrever agora, totalmente gratuito. Por que é importante se inscrever no canal, professor? Porque dessa maneira você acompanha todas as aulas que eu dou aqui gratuitamente todas as semanas. E não vai perder oportunidade como essa de vídeo que eu gravei para você lá atrás, em 2020, e que poderia estar trazendo lucro aí para você de mais de 40% em 8 meses. Eu estou falando de quê? Estou falando da Petrobras, é isso mesmo. Nesta aula, você vai poder baixar gratuitamente uma recomendação de compra com tese de investimento assinada pela Levante Ideias e Investimento, te mostrando exatamente quais são os motivos, por que você deve comprar esta ação agora. E claro, se você estiver de acordo com esta tese de investimento, é hora de você fazer o seu investimento. Legal? Então vamos entender um pouco sobre o que aconteceu desde maio de 2020, quando eu gravei aquele vídeo, gravei este vídeo para você em maio de 2020, e lá atrás, neste mesmo vídeo, tinha um relatório de compra, uma recomendação da Petrobras indicando o valor. Aquelas pessoas, aqueles investidores que baixaram, compraram as ações, tiveram mais de 40% em 8 meses. É isso aí que você está vendo no gráfico. Olha, o preço máximo no mês de maio foi de aproximadamente R$20, tá? Para quem comprou lá atrás. Olha, tá, a subida que teve, mais de 40%, e ainda dá para você ter uma boa rentabilidade, uma boa valorização com base na tese de investimento da Levante Ideias e Investimento. Mas e o que está embasado esta tese? Lá no relatório vai estar muito completo para você e eu destaquei os principais pontos para a gente poder conversar aqui agora. Bom, primeiro deles, que é a redução de dívida por parte da Petrobras. Então, já está tendo uma política de redução de dívidas e com o aumento da expectativa do ROI. Você vai entender ali o retorno on equity, retorno sobre o capital, porque tá ruim neste momento, então é o momento de você analisar para comprar e colocar na sua carteira. Menos dívidas, expectativas de ROI é uma das teses de investimento. Outro, que é a produção. Lá no pré-sal, que tem um custo de barril mais barato, já é responsável por mais de 70% da produção da Petrobras. Então, um outro ponto positivo. Produtividade, mais de 70% da produção vem do pré-sal, onde o custo é mais barato. Isso é possibilidade de lucro para o futuro, um melhor ROI. E o preço do petróleo internacional. Desde que foi implantada a política de preços da Petrobras, o petróleo vem sendo cotado em dólar, e aí a gente já viu o que aconteceu, o dólar caindo, o dólar subindo, todo este desafio de pandemia, etc. E agora a gente sabe que pode sim valorizar. Já já eu te mostro um gráfico. Fica comigo até o final deste vídeo para você realmente poder aprender como fazer o seu investimento. Uma outra coisa importante é a participação da Petrobras no Ibovespa, mais de 10%. Então, é um outro ponto importante que deve ser considerado aí junto com outras empresas, tá? Buscam aí, tá, uma boa parte, tá, desta fatia desta pizza, né, que é a carteira teórica que é o Ibovespa. O segmento está na listagem da nível 2, tá, de governança corporativa e tag alone de 100%, tanto da ON, tanto quanto da ação PN. E aí a gente pergunta, né? ROI, Return on Equity, né? O retorno sobre este patrimônio é o desempenho financeiro. Um dos indicadores que você deve utilizar quando você for analisar os fundamentos de uma empresa, que representa, né, a divisão entre o lucro líquido
e o patrimônio líquido. É um dos, tá, indicadores que você deve analisar. E aí, para você ter uma ideia, em 2017, o ROI foi de 0,1. Quase zero, né, praticamente. Em 2018, foi de 9%, ou seja, o retorno já teve aí um ponto positivo, tá? Calculando o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá? A diferença aí entre os ativos e os passivos, no caso para o patrimônio. 2019, observe que 14% de ROI. E aí, oba, tá subindo, né? Terceiro trimestre de 2020, no último fechamento, negativo. Então, isso aí, para os investidores impacientes, foi o momento de vender as ações. Para os investidores pacientes, de longo prazo, com base nos fundamentos, sabia que era o momento de aguardar, de esperar um pouquinho. Então, você está vendo aí o ROI da Petrobras, tá? Ele é bem crescente lá atrás, tá? 2000, 2003, 2005, tá? 2009, 10, 11 começou a cair. E aqui você está vendo um espaço onde ele praticamente ficou zerado. E agora deu uma subidinha e depois caiu de novo agora em 2020. E é claro, a crise do petróleo que já iniciava no mês de fevereiro, março do ano passado, tá? Já também com a crise, né, da pandemia, Covid, então fez com que tivesse todo esse desafio. Mas no relatório que você vai baixar, você vai entender, tá, que há sim umas boas expectativas para crescimento. Programa de demissão voluntária que teve aí um impacto de 800 milhões de dólares ano, tá, de redução de custo, onde reduziu aí mais ou menos 22% de todas aquelas pessoas que estavam trabalhando na Petrobras e com isso, tá, reduziu este custo, o que vai impactar no futuro em lucro. Um outro ponto que acredito que você já saiba é o controle da empresa, né? Que por enquanto está aí 50,5% ainda na mão do governo e na BNDES. Então, tá faltando um pouquinho aí para ela deixar de ser estatal. E aí é hora de ver o que reserva para os próximos períodos, tá? O que vai ser privatizado, quais já existem várias refinarias que você vai poder conferir no relatório que já estão em fase de preparação para venda, mas a gente sabe que isso pode demorar um pouquinho, questões políticas, mudança no Senado, na Câmara, etc. Mas para você entender exatamente de qual empresa você está sendo sócio, tá? Então, no relatório vai ter muitas outras informações para você. E aí você está olhando a cotação comigo neste gráfico, a cotação do petróleo. Tá? E aí você teve aí lá em segundo trimestre de 2020 a queda, primeiro trimestre de 2020 realmente uma queda grande. E agora terceiro trimestre, fechando aí ainda o quarto trimestre de 2020 muito em breve, você já tem uma estabilização melhor aí dos barris de petróleo e com isso uma possibilidade de melhoria no ROI da empresa e para você que está investindo é hora de realmente poder ganhar com um futuro próximo. E aí eu quero te mostrar um gráfico do lucro líquido versus, né, a dívida bruta. Então observe aí que o lucro líquido está de verdinho e a dívida bruta aí mais para vermelho, né? E o que eu quero chamar a atenção para você neste gráfico, tá? Observe que aí, deixa eu ver pro volta do ano de 2014, é isso mesmo. Não sei se você se recorda o que aconteceu em 2014. A Lava Jato. É isso mesmo. E aí, você está vendo aí em 2014 o lucro líquido, que está de verdinho, caindo, indo lá para baixo. Porém, hora que teve as mudanças, observe na setinha vermelha, o lucro líquido subindo aí no ano, até chegar no ano de 2019 e 2020, né, foi o ano atípico que nós tivemos aí em toda a economia mundial. E você viu que exatamente aí por causa da pandemia, o lucro líquido foi lá para baixo. Isso que está mostrando o quê? Passado ou quando passar a pandemia, há uma grande possibilidade, tá? E acredito, e não só eu, também no relatório assinado pela Levante, que você vai entender quais são esses motivos que a Petro já está fazendo para que tenha novamente um crescimento e tem tudo para os próximos anos, até principalmente até 2024, tem um plano aí de 2020 a 2024, tá, de crescimento e sustentabilidade da Petro e você pode embarcar nesta onda. Então, você viu aí que de maio até fevereiro de 2021 foram mais de 40%, dependendo do dia do mês de maio que você comprou. Se você tiver comprado no mês de maio e chegar agora, olhar aí no seu home broker, você vai ver que a sua ação teve uma valorização da Petro de mais de 40%. E agora vem a pergunta, professor, e o preço teto? Qual que é o preço? Até
quanto que eu vou poder comprar. Então você vai poder baixar agora o relatório da Levante 10 Investimento, relatório gratuito, porque não vai ter só o preço teto, tá? Tem uma tese de investimento, tem muitas informações para você estudar, legal? Então, depois que você baixar este relatório, fizer a leitura, volta aqui e me conta nos comentários se este vídeo foi legal para você, tá bom? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!